Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Gramacho e no vídeo de hoje nós vamos conhecer algumas brad e taquiarritmias. Então, primeiramente, nós vamos passar por alguns princípios básicos do eletrocardiograma e imediatamente após a gente já parte para algumas brad e taquiarritmias, tudo bem? Bom, basicamente o eletrocardiograma vai detectar a atividade elétrica do coração. Então, vale ressaltar que a gente só tem atividade mecânica no nosso coração se tiver atividade elétrica, ou seja, a atividade mecânica acontece em resposta a um estímulo elétrico. Então, esse exame é extremamente importante porque a gente consegue detectar essa atividade elétrica na superfície do nosso corpo de maneira não invasiva, posicionando 6 eletrodos no tórax do paciente e 4 eletrodos nos membros superiores e inferiores. Esses eletrodos têm um ponto anatômico específico a ser posicionado e essa regra precisa ser seguida à risca. Então eu não posso posicionar esses eletrodos de maneira aleatória e as derivações periféricas, que são esses eletrodos que ficam nos membros superiores e inferiores, também tem um ponto específico a ser posicionado. Alguns têm algumas cores, então aqui nesse caso, nessa cor padronizada, a gente tem a cor vermelha no membro superior direito, a cor preta no membro inferior direito, e a mesma coisa do outro lado, né? Então a gente tem a cor amarela no membro superior esquerdo e a cor verde no membro inferior esquerdo também, tudo bem? E as derivações precordiais, que são esses 6 eletrodos que são posicionados aqui no tórax do paciente, também tem um ponto anatômico específico. Então, V1 é posicionado no quarto espaço intercostal, do lado direito, imediatamente ao lado do corpo do externo. V2 na mesma posição, só que do lado esquerdo, né? Então, no quarto espaço intercostal, do lado esquerdo, imediatamente ao lado do corpo do externo. Ao posicionar V1 e V2, a gente já pula para o V4, porque o V4 ele é posicionado na linha M clavicular, ou seja, no meio da clavícula, no quinto espaço intercostal, tudo bem? E aí, quando a gente posiciona V4, a gente pode posicionar o V3, porque o V3 ele vai ficar entre o V2 e entre o V4, exatamente no meio entre V2 e entre V4, tá? O V5 vai ser posicionado no quinto espaço intercostal, imediatamente ao lado de V4, e V6 vai ser posicionado na linha axilar média, imediatamente também ao lado de V5, tudo bem? Esses 10 eletrodos vão gerar 12 derivações, ou seja, 12 ângulos de visão diferentes da atividade elétrica do coração. E aí a gente vai ter uma boa ideia de como é que está a atividade mecânica do coração, uma vez que a atividade mecânica acontece em resposta a estímulos elétricos. Bem, quando você pega um eletrocardiograma, você vai reparar que ele é dividido em vários quadradinhos. Ele é um papel quadriculado. E no eixo Y você tem a ordem de milivolts e no eixo X você tem a ordem de segundos, de tempo, né? Então no eixo vertical você tem milivolt e no eixo horizontal você tem o tempo. Cada quadradinho para cima representa 0,1 milivolts e cada quadradinho para o lado, na linha horizontal, representa 0,04 segundos, tudo bem? Ou seja, a cada 5 quadradinhos na horizontal, você tem um tempo percorrido de 0,2 segundos. E a cada 5 quadradinhos para cima, você tem 0,5 milivolts. Tudo bem? Bom, você consegue também, avaliando o eletrocardiograma, você pode perceber que a gente tem o traçado dividido por quadradões, né? Então, se você observar aqui, ó, cada quadradão tem 5 quadradinhos pequenos dentro e 5 quadradinhos pequenos para cima, ou seja, cada quadradão aqui, ó, para cima tem 0,5 milivolts e cada quadradão aqui, ó, na linha horizontal tem 0,2 segundos, tudo bem? O eletrocardiograma normal ele vai gerar um traçado característico. Então, no traçado característico você tem a onda P, a onda Q, a onda R, S, onda T e, em alguns casos, você também tem o aparecimento da onda U, mas não é em todo eletrocardiograma que aparece, tudo bem? Cada onda dessa vai representar um momento da despolarização de átrios e ventrículos, tá? Então, a onda P, ela representa a despolarização atrial, ou seja, é o momento em que o átrio está contraindo, tudo bem?
a gente chama de despolarização porque é o momento em que a célula está ativa, e se a célula está ativa, gerando atividade elétrica, você tem também atividade mecânica, nesse caso aqui, dos átrios. Então, a onda P representa a contração atrial, a despolarização atrial, tá? Posteriormente, você tem o complexo QRS. O complexo QRS é a união da onda Q, a onda R e a onda S, e ela representa a despolarização ventricular, ou seja, é o momento em que o ventrículo está contraindo, está despolarizado. As células miocárdicas ventriculares estão ativas. Se as células ventriculares estão ativas, estão despolarizadas, você tem atividade mecânica, ou seja, você tem a contração ventricular. Então, a onda P, contração atrial, complexo QRS, contração ventricular. E, por fim, a gente tem a onda T, que é a repolarização ventricular. É o momento em que o ventrículo está relaxando, está enchendo de sangue novamente, para posteriormente gerar uma nova onda P, ou seja, uma nova contração atrial. Tudo bem? E aí você deve estar se perguntando, tá, você falou da despolarização atrial, da despolarização ventricular e da repolarização ventricular, mas quando é que acontece a repolarização atrial? Como é que eu consigo observar a repolarização atrial no eletrocardiograma? Bom, a repolarização atrial, ela acontece ao mesmo tempo em que ocorre o complexo QRS. Então, o átrio contrai e depois o ventrículo contrai. Quando o ventrículo está contraindo, o átrio está relaxando, ou seja, a repolarização atrial acontece ao mesmo tempo em que o ventrículo está contraindo. Ou seja, a onda da repolarização atrial fica ofuscada pelo complexo QRS, é por isso que a gente não consegue observar a repolarização atrial no traçado normal do eletrocardiograma, tudo bem? Porque a gente tem uma grande quantidade de milivolts, se vocês observarem aqui, no complexo QRS, o que é lógico a gente pensar, uma vez que o ventrículo precisa contrair e mandar sangue para a circulação sistêmica, ou seja, você precisa de uma ordem de milivolts mais forte do que uma contração atrial, tá? Para gerar uma maior atividade mecânica. Então, tudo isso tem uma certa lógica aqui no eletrocardiograma, se vocês observarem, tudo bem? Outra coisa muito importante para a gente entender as bradiarritmias posteriormente é a questão do intervalo PR, tá? Intervalo PR é simplesmente esse intervalo aqui entre a onda P e a onda R, tudo bem? Ela deve ser sempre menor do que 200 milissegundos ou 0,2 segundos, ou seja, ela deve ser sempre menor do que 5 quadradinhos desse aqui, ou um quadradão, tá? Então, eu tenho 5 quadradinhos na horizontal, que representa 0,2 segundos ou 200 milissegundos, tá? Ou eu posso contabilizar pelos quadradões, tá? Porque lembra que cada quadradão contém 5 quadradinhos na horizontal e 5 na vertical? Então, ele deve ser sempre menor do que 5 quadradinhos na horizontal, porque o eixo horizontal ele está contabilizando o tempo, tudo bem? E o complexo QRS ele deve ser sempre menor do que 120 milissegundos ou 0,12 segundos, ou seja, deve ser sempre menor do que 3 quadradinhos na horizontal, tá? No eixo X. E todo o complexo QRS ele deve ter antes dele uma onda P, né? O que é lógico a gente pensar. Primeiro a gente tem a contração atrial e depois a gente tem a contração ventricular. Ou seja, primeiro eu tenho onda P e depois eu tenho o complexo QRS. Toda onda P deve gerar posteriormente um complexo QRS. Tudo bem? Bom, e aqui eu trouxe para vocês de novo o intervalo PR, porque ele vai ser muito importante para a gente entender as bradiarritmias, tá? Aqui a gente tem uma representação do intervalo PR, tá? Então, é esse espaço entre a onda P e entre a onda R. Então, se vocês observarem aqui, ó, sempre que a gente fala em segmento, a gente está falando em uma linha reta. E sempre quando a gente fala em intervalo, a gente está envolvendo uma onda entre esse segmento, tudo bem? Então, se vocês observarem aqui, ó, esse intervalo PR está normal, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 quadradinhos no intervalo PR, ou seja, ele está menor do que 200 milissegundos. Aqui a gente tem um eletrocardiograma normal, porque a gente tem a onda P, complexo QRS e posteriormente a onda T, tá? Já nesse eletrocardiograma aqui de baixo, se vocês observarem, percebam que a gente tem um intervalo PR alargado, ou seja, maior do que 200 milissegundos, maior do que 5 quadradinhos, tudo bem? Isso aqui a gente chama de um intervalo PR alargado. Isso aqui vai ser muito importante, guarda essa informação aí, tudo bem? Bom, a primeira bradiarritmia que a gente tem é a bradicardia sinusal. Mas antes eu quero que vocês entendam que a gente vai chamar de arritmia
toda alteração de ritmo cardíaco que não tem uma explicação fisiológica. Como assim? Se eu estou praticando exercício físico, espera-se que a minha frequência cardíaca aumente. Então isso não é uma arritmia, porque isso já é esperado, isso é fisiológico. Agora, se eu tivesse parado, não estou nervoso, não estou praticando exercício físico, não existe nenhuma explicação fisiológica e eu estou em taquicardia, por exemplo, isso sim já seria uma arritmia, porque não há explicação fisiológica. Então a arritmia é um descompasso do ritmo do coração sem nenhuma explicação fisiológica, tudo bem? Bom, a bradicardia sinusal é uma das mais simples da gente entender, porque eu tenho simplesmente uma frequência cardíaca menor do que 60 batimentos por minuto e o restante está tudo normal. Então eu tenho onda P, eu tenho complexo QRS, eu tenho onda T e o intervalo PR também está normal. Então se a gente observar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então está menor do que 200 milissegundos, tudo bem? Bom, como é que eu sei que nesse eletrocardiograma eu tenho uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto? Basta eu observar o intervalo RR. O intervalo RR é basicamente essa distância em que eu tenho entre a espícula do complexo QRS, né? Então, se vocês observarem, aqui eu tenho a onda Q, aqui a onda R e aqui a onda S. O intervalo RR é o intervalo entre as ondas R. Então, basta eu contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho entre o intervalo RR, e aí eu vou fazer 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos. Então, olha só, se vocês observarem aqui, eu vou contar pelos quadradões. Ó. Eu tenho 5 aqui, 10, 15, 20, 25, 29 quadradinhos entre o intervalo RR. 1.500 dividido por 29 vai dar uma frequência aproximada de 52 batimentos por minuto aproximadamente. É assim que eu vejo a frequência cardíaca no eletrocardiograma, tá? Então, se o intervalo RR estivesse bem curtinho, a gente já teria não uma bradicardia, sim uma taquicardia. Tudo bem? Então percebam que através do eletrocardiograma eu consigo concluir muita coisa que está acontecendo com o coração do nosso paciente, tá? Então a bradicardia sinusal é basicamente uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto. Eu tenho um intervalo RR regular, ou seja, se você observar a distância entre esse intervalo RR e entre esse intervalo RR, você vai perceber que a distância é a mesma. Então a gente fala que o intervalo RR é regular. Se fosse irregular, aqui estaria uma distância e aqui já estaria uma distância completamente diferente. Aí sim o intervalo RR seria irregular, tá? E se vocês observarem também, toda onda P gera posteriormente um complexo QRS. Então a bradicardia sinusal é basicamente uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto e você também não tem mais nenhuma alteração nas ondas do eletrocardiograma. Aqui a gente já tem o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Ele é caracterizado por, basicamente, você tem também, né, uma onda P que gera um complexo QRS. Então, se você observar, ó, aqui a gente tem uma onda P que gera um QRS, aqui uma onda P que gera um QRS e aqui também uma onda P que gera um complexo QRS. Você tem um intervalo RR regular também, então se você observar a distância entre os intervalos RR são iguais. Você tem também, obviamente, como se trata de uma bradiarritmia, você tem uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto, só que aqui é o ponto-chave, ó, o intervalo PR, aquele intervalo que a gente comentou no começo do vídeo, ele é maior do que 200 milissegundos. Então, se você observar aqui, ó, olha a distância que você tem desse intervalo PR aqui, ó. Ele está maior do que 5 quadradões. Então, ele está maior do que 200 milissegundos, tá? Então, é isso que caracteriza um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Você tem todas as ondas, mas você tem um intervalo PR maior do que 200 milissegundos, tudo bem? Já no bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 1, o que a gente observa aqui? Prestem atenção. Aqui a gente tem uma onda P que gera um QRS, correto? Aqui a gente também tem uma onda P que gera um QRS. Aqui também, ó, onda P complexo QRS. Agora olha o que acontece aqui, ó. A gente tem uma onda P, mas a gente não tem um complexo QRS que era para estar aqui. Ou seja, o que aconteceu nesse momento aqui? Átrio contraiu, mas o ventrículo não contraiu. Tudo bem? Então ela é uma bradiarritmia um pouco mais grave, tá? Então, aqui só para a gente fixar bem, nem toda onda P está gerando um complexo QRS, tá? É uma das características do bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 1. E percebam aqui, ó, que você tem um alargamento progressivo do intervalo PR. Como assim? Reparem aqui, ó. Aqui eu tenho uma onda P e um complexo QRS. Reparem a distância aqui do intervalo PR. Agora olha a distância desse intervalo PR aqui, ó. Está maior do que aqui, correto? Olha aqui agora, ó.
onda P complexo QRS, a distância do intervalo PR está maior do que anteriormente. E aí, posteriormente, eu simplesmente não tenho um complexo QRS aqui. Ou seja, você tem um alargamento progressivo do intervalo PR até um momento em que você não tem um complexo QRS. Tudo bem? E, obviamente, a frequência é menor do que 60 batimentos por minuto. Já no bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 2, você tem praticamente a mesma coisa que você tem no bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 1, só que você tem um intervalo PR alargado, porém fixo. Então o intervalo PR ele não vai alargando progressivamente, ele vai se mantendo fixo e em algum momento súbito você tem a ausência do complexo QRS, tá? Então se vocês observarem aqui, ó, intervalo PR é a mesma distância daqui para cá é a mesma distância daqui para cá também, só que em algum momento você tem uma onda P que não gera um complexo QRS. Então você tem um intervalo PR alargado, porém fixo, e você tem um momento em que uma onda P não gera um complexo QRS e a gente tem uma frequência menor do que 60 batimentos por minuto, tá? Já no bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ou bloqueio atrioventricular total, você tem o que a gente chama de dissociação atrioventricular. Esse aqui talvez seja o mais tranquilo da gente identificar, tá? Porque ele se caracteriza basicamente por um intervalo PR completamente irregular. Então, se vocês observarem aqui a gente tem uma onda P e aqui, ó, olha esse espaço aqui, ó, até o complexo QRS. Posteriormente, aqui a gente tem uma onda P que não gerou um QRS. Aqui a gente tem uma onda P que gerou um QRS e a gente já tem uma distância completamente diferente daqui para cá. Aqui, se vocês observarem, aqui a gente tem uma onda P e aqui um complexo QRS bem coladinho com o complexo QRS, essa onda P aqui. Ou seja, o que está acontecendo com esse coração? Átrio está contraindo de um jeito e ventrículo está contraindo de outro jeito completamente diferente. O coração não está contraindo como um sincício, ou seja, as células não estão trabalhando de maneira ordenada, tá? Então isso é o que a gente chama de dissociação atrioventricular. Então você tem um intervalo PR completamente irregular. Bom, agora a gente já está partindo para as taquiarritmias. Seguindo a mesma lógica das bradiarritmias, a taquicardia sinusal é basicamente umas ondas que são geradas de maneira normal, de maneira esperada, porém você tem um ritmo acelerado, ou seja, uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Então, se a gente observar aqui, a gente tem onda P, a gente tem complexo QRS e a gente tem onda T, tudo bem? Só que se a gente observar aqui o intervalo RR, a gente vai perceber que essa frequência está bem acelerada, né? Se a gente contabilizar aqui a quantidade de quadradinhos entre o intervalo RR e fazer aquela conta que a gente acabou de ver de 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos, você vai observar que a frequência está maior do que 100 batimentos por minuto. Aqui deve estar aproximadamente 150 batimentos por minuto, tá? É só fazer o cálculo de 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos que você tem entre o intervalo PR, tudo bem? Entre o intervalo RR, na verdade, tá? E a gente tem também um QRS estreito, ou seja, menor do que 120 milissegundos, ou 3 quadradinhos, e ele é regular, tá vendo aqui, ó? A mesma distância do intervalo RR se mantém, tudo bem? Bom, aqui a gente tem outra alteração, né, outra arritmia, que é a fibrilação atrial. O que caracteriza uma fibrilação atrial? Você tem uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto, você tem um QRS estreito, ou seja, menor do que 120 milissegundos, porém ele é irregular. Percebam aqui, ó, a distância desse RR aqui, ó, é uma. Aqui a distância também é uma, mas aqui a distância é outra, ó. Olha só, completamente diferente. Então é um QRS estreito e irregular e a gente não consegue observar claramente onde é que está a onda P aqui. Tá vendo? Então o ventrículo ele está fibrilando, ele está tremendo. Então o átrio está fibrilando, tá? Percebam aqui, ó, o átrio está fibrilando e o ventrículo está contraindo normalmente. Tudo bem? Então isso que caracteriza uma fibrilação atrial. Você não consegue observar claramente a onda P e você tem um intervalo RR irregular e uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto. Bom, já no flutter atrial, ele é até mais fácil da gente identificar porque você consegue observar o famoso serrilhado, né? Então se você observar aqui, ó, você tem uma espécie de serrilhado entre os complexos QRS, tudo bem? Que parece mesmo as pontas aqui, ó, os dentes de um serrote. Então você tem uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, um QRS estreito, ou seja, menor do que 120 milissegundos, e você tem esse aspecto de serrilhado entre os complexos
QRS, tudo bem? Já na taquicardia supraventricular, você tem também um QRS estreito, ou seja, menor do que 120 milissegundos, você tem um intervalo RR regular, ou seja, a mesma distância entre os intervalos RR, e você não tem a onda P. Então percebam aqui a gente tem onda T complexo QRS, onda T complexo QRS, você não tem a onda P precedendo o QRS, tudo bem? Então essa aqui é a taquicardia supraventricular. E só para a gente finalizar, aqui nós temos a taquicardia ventricular monomórfica e a taquicardia ventricular polimórfica. A taquicardia ventricular é caracterizada por, você percebe aqui, ó, que você tem o complexo QRS alargado, ou seja, maior do que 120 milissegundos, ou seja, maior do que 3 quadradinhos, e ele se mantém sempre da mesma forma. Tá? Então percebam aqui que a gente só consegue observar complexo QRS, a gente não consegue detectar aqui com precisão onde é que está a onda P e onde é que está a onda T. Então você observa aqui somente complexo QRS que se mantém em uma única forma, ou seja, monomórfica. Por isso que a gente chama de taquicardia, porque a frequência está maior do que 100 batimentos por minuto. Ela é ventricular porque a gente só observa complexo QRS e ela é monomórfica porque ela mantém sempre a mesma forma. E aí, como eu falei para vocês, o QRS está alargado porque ele está maior do que 120 milissegundos. Já na taquicardia ventricular polimórfica, você tem uma taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca está maior do que 100 batimentos por minuto. Ela é ventricular porque você só consegue observar o complexo QRS. Você tem também, um complexo QRS alargado, ou seja, maior do que 120 milissegundos, e ela é polimórfica porque ela tem várias formas. Ó. Se você observar esse complexo QRS, a forma dele é diferente desse aqui, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, por isso que a gente chama de taquicardia ventricular polimórfica. Tudo bem? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, as referências bibliográficas também vão estar aí na descrição do vídeo, tá? E eu estou de olho para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tudo bem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigado!